Saudações a todos. Mais uma vez, nós iremos fazer a exposição das Escrituras. Nós estamos estudando, o que a Igreja Comunidade Cristã Nova Vida tem chamado de série Epístolas da Prisão. Nós estamos estudando as cartas que Paulo, o apóstolo, escreveu da prisão. E a primeira carta que nós estamos estudando é a carta de Paulo aos Filipenses. E eu gostaria que vocês, aí na sua casa, onde você estiver, se possível, acompanhasse comigo a leitura. Filipenses capítulo 3, nós iremos ler o verso 12 até o verso 15. A versão que eu vou usar é a versão NVI. E diz assim as Escrituras, Paulo dizendo: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós então vamos fazer uma oração para seguirmos com a exposição. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, somos gratos a ti, Pai, pois o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado cada um de nós, Pai. Deus, nós estamos diante, Pai, da sua santa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir pelo caminho da verdade. Que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos olhos para que nós possamos, Deus, caminhar, Pai, na sã doutrina, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias que têm sido dias tão difíceis, Pai. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Irmãos, nós já estudamos, uma boa parte dessa carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo ele escreve essa carta para pastorear, uma forma que Paulo sempre usou para cuidar desta igreja, para pastorear essa igreja, para manter esta igreja. E no nosso último estudo, Paulo ele traz um alerta, ele usa uma expressão, 3 vezes ele usa o termo cuidado. Ele chama a atenção desses irmãos com relação ao cuidado. Pois alguns membros da igreja estavam trazendo para os fiéis uma perspectiva judaizante de se viver. Era necessário, o texto vai dizer, alguns elementos na carne, alguns elementos externos para poder obter a salvação. É uma forma de suplementar a graça de Deus. É um tipo de circuncisão e algumas observâncias. E Paulo vai falar que não é bem assim. Que um esforço, uma suplementação para esse fim, ela não faz muito sentido, porque todo o esforço foi feito por Cristo Jesus na cruz. Então, a salvação que nós recebemos pelos esforços de Jesus, pelo plano do Pai, e não pelos nossos planos ou pelos nossos méritos, ou, como disse Paulo, por aquilo que são obras da carne. E ao contrário, nós obtivemos essa tão grande salvação por obra
de Cristo Jesus. Porém, quando chega no verso 12, que é o nosso agora objetivo de estudo, Paulo ele vai dizer o seguinte, e é importante que você tenha em mente agora, que a conversa de Paulo vai, nessa orientação de Paulo, vai por um caminho comparativo. Paulo utiliza muito, desse método de ensino nas suas cartas. Ele vai fazer uma comparação do mundo físico, especialmente um tipo de esporte, a corrida, com o mundo espiritual, tá? Então o verso 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo está dizendo, não que eu alcancei a perfeição. Por que Paulo está falando isso? Contrapondo aquilo que ele estava dizendo anteriormente. Ele coloca diante desta igreja dizendo o seguinte: olha, se fosse por obras da carne, está aqui o meu currículo. E a gente sabe que Paulo disse o seguinte, ele fala o seguinte: olha, eu fui circuncidado no 8º dia, eu pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo mostra um currículo invejável diante daqueles que possivelmente estava querendo judaizar a igreja gentílica. Apóstolo, o Paulo era um apóstolo dos gentios, e isso estava ferindo muito o chamado de Paulo. E Paulo vai falar: não, todas essas coisas que estão no meu currículo eu considero como perda, Por quê? Porque Cristo o encontrou, nós temos esse relato em Atos 9, na estrada de Damasco, e Paulo entendeu que esse encontro com Cristo é o tudo de Paulo. Aquele tudo que Paulo tinha antes não se compara ao tudo relacionado ao que Cristo fez na vida dele. E nesse momento do verso 12, Paulo fala assim: olha, porém, na maneira de viver, veja que Paulo está orientando esta igreja, eu não alcancei a perfeição, eu não sou uma pessoa perfeita, mas, lembra que o nosso exemplo, o exemplo dessa carta, a gente não pode perder isso de vista, já falei algumas vezes, é o exemplo de Cristo. Paulo fala assim: olha, não que eu tenha alcançado a perfeição na parte A, e na parte B ele fala assim: porém, eu estou prosseguindo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Veja que quando ele fala assim, olha, prossigo para alcançar, é bom nós termos em mente aquela comparação que eu disse, que Paulo parece estar usando palavras aqui do esporte, dos esportes gregos, atenienses, e eu gostaria que você visualizasse agora uma pista de corrida, em que os participantes, que iriam participar dessa corrida estavam, nós tínhamos uma plateia assistindo, e homens ali muito bem preparados, homens completamente prontos para essa situação, que tinham em mente, nessa jornada, nessa corrida, alcançar um prêmio. Então esse é o exemplo que Paulo está usando para a igreja de Filipenses. Ele fala assim: olha, nós estamos nessa corrida, e nessa corrida nós estamos correndo, e nós vamos entender isso. E ele fala: olha, nós não somos perfeitos, eu não alcancei a perfeição ainda, mas eu estou correndo para alcançar.
Mas Paulo, talvez essa igreja estivesse perguntando, por quê? Quais os motivos? Aí Paulo vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês o motivo. O motivo é porque eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Veja que Paulo era alguém, olha que interessante, que numa perspectiva física, mundana, vivia um padrão perfeito. E é o que parece que Paulo está combatendo aqui, um perfeccionismo. E quando Paulo é alcançado por Cristo, ele compreende, ele tem uma compreensão clara de que aquele perfeccionismo não se compara à perfeição de uma nova vida com Cristo. E Paulo fala assim, olha, eu fui alcançado por esse Cristo, e agora o fato de eu ter sido alcançado por esse Cristo, eu entendo que a vida que eu tinha estava longe de uma vida perfeita. E hoje eu entendo toda essa vida perfeita que eu tinha como perda, e procuro me esforçar, caminhar, e aí nós podemos então fazer um link com uma vida santificada, nessa jornada com Deus, porque Cristo me alcançou. E olha que exemplo, né? Que cuidado. E olha que interessante, se nós lermos Atos 9, verso 15, tem um texto aí muito importante para o que eu estou querendo dizer, que vai trazer mais sentido. Diz assim o texto, ó: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ou seja, Paulo havia compreendido que essa perfeição que ele fala que não havia alcançado era justamente cumprir esse ministério, essa vocação de levar o evangelho aos gentios. E a gente entende que Paulo fez isso, ou fez o que fez, porque Cristo o alcançou. Então veja como o texto faz sentido para nós. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não, eu sei quais são as minhas convicções. E por isso eu prossigo para alcançar. Mas por quê? Porque eu fui alcançado por Jesus Cristo. Amém? Então veja que o primeiro verso vai nos ensinar a buscarmos, né? Nos dedicarmos, a exemplo de uma corrida, a caminharmos em direção àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus lhe confiou. Faça exageradamente, coloque todas as suas forças, todas as suas energias, e você vai fazer isso porque Deus lhe chamou, Deus o alcançou, e por isso então nós devemos caminhar. O verso 13 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Veja que a introdução de Paulo, é importante nós percebermos nesse verso, ele diz assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo aqui não está sendo uma pessoa humilde, mas sabe aquele humilde no sentido de aparecer? Paulo está sendo realmente alguém aqui com bastante solicitude, falar irmãos, ele está sendo cuidadoso, ele fala, olha, eu mesmo tenho essa consciência de que eu não alcancei tudo que eu preciso alcançar, só que uma coisa eu faço,
Veja bem que nós estamos aqui no campo da perfeição versus a imperfeição, sabe? É aquele, parece que Paulo está tratando de um problema específico dentro dessa igreja. Parece que essa igreja sofre de um problema, e aquilo que eu chamei de perfeccionismo teológico, é como se alguns membros dessa igreja estivessem num monitoramento de faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, e Paulo está dizendo, olha, nós aqui nessa vida terrena, vamos falar aqui da corrida, do físico, nós devemos nos esforçar, nos empenharmos para alcançarmos essa perfeição, mas nós não somos perfeitos. Paulo fala, irmãos, vou repetir e vou enfatizar, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, só que o fato dele colocar categoricamente que ainda não alcançou a perfeição, ele na fala seguinte, ele coloca assim, porém, uma coisa faço. Veja que é um texto de ação, veja que é um texto de alguém que entende que não alcançou, mas está buscando alcançar. Amém? Porque isso não dá margem, assim como muitas pessoas vivem dizendo que é impossível ser perfeito, que é impossível fazer a maneira perfeita, é impossível viver a exemplo de Jesus. Paulo fala, olha, eu não alcancei a perfeição, porém, uma coisa eu faço. Paulo mostra, né, uma fala de atitude, uma fala de alguém que está fazendo aquilo que deve ser feito. E Paulo tem muito claro isso em mente. Se você ler o texto de 1 Coríntios capítulo 9 e verso 26, ele vai falar assim, que não luta como alguém que golpeia o ar. Paulo está dizendo, olha, eu não estou fazendo o que eu faço às cegas, eu não faço o que eu faço sem pensar, eu não faço o que eu faço sem um mínimo de conhecimento e planejamento, se é assim que eu posso dizer. Paulo está falando assim, olha, ainda que eu esteja fazendo tudo isso, eu posso não ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Aí tem o texto, né? Aquilo que ele faz, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante. Paulo está dizendo o seguinte, que quando, o exemplo aqui, alguém está correndo a corrida, deve ter um foco tão especial no término, no fim, que toda a sua ação, todo o seu movimento deve ser em direção a esse prêmio, a esse trajeto, que ele tem que se esquecer das coisas que ficaram para trás. Ele não pode se pegar nesse trajeto olhando para trás, porque ele vai perder o fio, ele vai perder a sua rua de corrida, ele pode perder o seu empenho, os seus reflexos, e isso pode lhe trazer prejuízos. E Paulo está dizendo, olha, eu não posso me firmar nas coisas que outrora eu considerava como lucro. Paulo está dizendo, eu não posso, eu tenho que agora permanecer correndo a corrida, porque eu sei que Cristo um dia me alcançou. Hein? Sendo assim, nós esquecemos das coisas que ficaram para trás.
permanecendo, avançando para as que estão adiante. Nós devemos ter isto em mente, a exemplo do Paulo. É nós nos colocarmos aqui como a igreja de Filipos e ouvirmos atentamente as instruções. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, alguém que está correndo a corrida, lembra que eu estou fazendo uma comparação aqui do mundo terreno com o mundo espiritual. Esse que corre, o fato dele perder o prêmio, a linha de chegada de vista, olhando para trás ou se preocupando com outras coisas que não seja a corrida, ele é muito passivo de incorrer numa tragédia, numa situação conturbada. E Paulo parece que aponta que um dos caminhos para nós alcançarmos essa vitória espiritual, para nós alcançarmos ou completarmos esse chamado que nós recebemos, nós devemos prosseguir para o alvo. E aqui um termo que eu gosto demais é que quando Paulo fala que está prosseguindo para o alvo, ele está dizendo que é como se alguém estivesse avançando, alguém que estivesse esticando. Esse prosseguir para o alvo não se trata de uma coisa simplista, não se trata de algo, preste atenção, a vida cristã, a exemplo do que Jesus Cristo nos ensinou, é uma vida que exige de nós, que pede da nossa parte um empenho para vivermos a semelhança de Cristo. E alguns textos, exatamente como esse, Paulo está falando que nós devemos nos concentrar nessa corrida em direção à nossa casa celestial, de maneira ao exemplo de alguém que corre uma corrida, que concentra seus esforços, que não perde o alvo, o prêmio de vista, e isso é com muito empenho, com muito esforço. Não é possível, não tem como você vencer os seus desafios, especialmente o inimigo das nossas vidas, com esse pouquíssimo tempo que você se dedica na oração, com esse pouquinho de tempo que você se dedica nas escrituras. Não tem como nós avançarmos 1 milímetro sequer nessa corrida sem um empenho da nossa parte. E quando nós passamos para uma perspectiva espiritual, é nós nos dedicarmos na Santa Palavra, é nós aprendermos na Santa Palavra, é nós vivermos na Santa Palavra. Paulo estava querendo dizer o seguinte: olha, eu, Paulo, o apóstolo, alguém que não era perfeito, alguém que se chamou de um dos principais ou o principal dos pecadores, ele tem isso em mente. Ele fala: olha, eu tenho que prosseguir, eu tenho que correr, eu me estico para poder alcançar esse prêmio. Paulo tinha isso em mente, o apóstolo, irmãos, quem dirá eu e você? Cuidado, é ao mesmo que Paulo está ensinando para essa igreja de Filipos. Cuidado, vocês têm concentrado esperança em obras da carne, vocês têm concentrado toda a sua vida em obras da carne, e Paulo está falando: isso não lhes assegura. Eu mesmo, Paulo está dizendo, considerei tudo isso como perda, porque Cristo me encontrou, Cristo me pegou pelas mãos, Cristo me chamou e Cristo me colocou diante de um propósito de levar
o santo evangelho aos gentios, e eu não ainda conseguir alcançar tudo isso, mas eu estou correndo como um alvo, com o objetivo de alcançar. E parece que essa igreja pergunta, mas como? Eu tenho que correr, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que caminhar. Paulo tem isso em mente, e Paulo parece estar ensinando esta igreja, irmãos, e nós precisamos nos conscientizar dessa verdade. Você quer avançar na sua vida, especialmente na sua vida vocacional, especialmente naquele chamado que Cristo tem para você? Empenhe-se, busque, se estique em direção àquilo que Deus tem para você. Amém? Essa perspectiva de fazer tudo isso, irmãos, caminhar sem olharmos para trás. Hoje, nos dias em que nós vivemos, um mundo materialista, é muito comum nós vermos algumas pessoas que têm corrida, e parece que em algum momento param diante de Deus e querem jogar na cara de Deus os seus esforços. Ah, Deus, olha, eu não aguento mais, eu já fiz tudo isso, eu já corri tudo isso, eu já obtive tudo isso, e eu não cheguei no prêmio, eu não vi o resultado ainda, eu não aguento mais, e coloca todos esses supostos créditos diante de Deus e falam para Deus se movimentar em direção a tudo isso, e não é assim. É importante que todos os dias que nós estamos avançando, nós devemos nos esquecer das coisas que ficam para trás. E quando eu digo nos esquecer, eu estou pensando em coisas que podem lhe tirar da corrida, que pode tirar o seu foco, que pode fazer com que você tire sua atenção. E irmãos, cuidado. Quantas e quantas coisas podem ou estão tirando os seus olhos dessa jornada cristã? Quantas e quantas coisas têm roubado a sua atenção nessa jornada cristã? Cuidado. Seguindo aqui com o texto, vamos ler aqui o verso 15, né? E o 16, e eu já encerro. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha que interessante. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos viver as coisas dessa forma. Paulo está falando assim, gente, é uma igreja, irmãos, Filipos, que foi plantada há 10 anos. Paulo é quem plantou esta igreja. Paulo começa essa carta saudando os bispos e os diáconos. Nós temos pessoas importantes que estavam orientando essas igrejas. Nós temos pessoas que estavam cuidando desta igreja. E esta igreja provavelmente era uma igreja muito sólida, muito madura. Porque Paulo, apesar de, neste momento do capítulo 13, estar chamando atenção para alguns perigos, Paulo várias vezes se demonstra muito alegre com esta igreja. Paulo externa o quanto ele é feliz com esta igreja. E Paulo, ele agora coloca os problemas que podem estar atingindo esses irmãos, só que ele fala o seguinte, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Paulo está falando assim, olha, essa igreja é uma igreja madura, nós alcançamos a maturidade, então enxergam dessa forma. Deixem as coisas que para trás ficaram.
Entendam que não há nada que nós possamos fazer, Cristo já fez por nós, e nesse sentido nós temos um objetivo, uma caminhada para correr, e essa caminhada ela não é simples. Paulo está dizendo, ela é a exemplo de uma corrida, ela se assemelha muito à corrida, mas nós não estamos correndo por um prêmio que é corruptível. Nós não estamos correndo para no final da corrida recebermos algum tipo de aplauso. Paulo está dizendo, nós não estamos correndo para no final da corrida o nosso ego ser massageado. Paulo está dizendo assim, nós estamos correndo porque Cristo um dia nos encontrou e colocou nas nossas mãos uma vocação, colocou nas nossas mãos uma vida para ser vivida a exemplo de Cristo. Então sejamos maduros e vivamos a vida desta forma. E Paulo fala, olha, se em algum aspecto existe uma diferença de pensar, que o Espírito, né, ele diz, de Deus, né, que Deus lhes esclareça. Verso 16, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, eu concluo essa parte da nossa exposição pensando no seguinte. Primeiro, Paulo, ele permanece sendo para nós um cristão exemplar, alguém que tem muito a nos ensinar. É exemplar porque ele viveu o exemplo de Cristo. Sendo assim, Paulo nos coloca a maneira cristã de viver. E essa maneira cristã de viver é uma maneira que se compara à vida de um atleta. Alguém que concentra esforço, alguém que vive continuamente preparado, alguém que quando começa uma corrida, começa com foco no término, no prêmio. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que viver dessa forma. Corram em direção ao prêmio. Corram essa corrida. E essa corrida, Paulo vai dizer, né, nós aprendemos aqui, esse prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, é uma perspectiva de alguém focado, de alguém que não está vivendo de uma maneira cega. Irmãos, e aqui nós temos um vasto campo de pessoas que estão vivendo dessa forma, estão vivendo a vida cristã de uma maneira cega. Dizem confiar, diz Charles Spurgeon, fielmente nas Escrituras, da qual não há lê um versículo. Quantas e quantas pessoas conhecemos que dizem confiar plenamente na Santa Escritura, na Palavra de Deus, mas não investem 5 minutos do seu dia lendo? E isso, irmãos, não faz sentido com o que Paulo está ensinando. Paulo está querendo dizer, olha, não uma pessoa, principalmente um ateniense, um grego, não vai para uma corrida, não participa de uma corrida sem preparo, sem dedicação. Alguns historiadores vão dizer que quando um desses gregos, desses atletas, quando corriam a corrida, concentravam-se com tanto empenho, com tanta energia, com tanta atenção, que muitas vezes ao cruzar a linha de chegada, eles caíam mortos, porque deram tudo de si. E Paulo, de alguma forma, está olhando para esta igreja e está falando assim, olha, é assim que vocês têm que viver, como se eles estivessem se preocupando, né, com outras coisas. E Paulo está alertando, cuidando, e parece que esse texto faz muito sentido para mim e para você hoje. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração, principalmente?
O seu coração talvez tenha devotado algo que não seja Deus. E essa devoção tem colocado diante de você ídolos. Talvez você tenha devotado o seu tempo, as suas energias, os seus esforços em algo que não seja Deus. Pare tudo que você está fazendo neste momento. Redirecione a sua vida, ouça, leia esse texto, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17, 1, 2, 3 vezes, e perceba essa instrução do apóstolo Paulo, essa instrução da santa palavra, dizendo: olha, abram os olhos, que os seus olhos possam vislumbrar a eternidade que nós já ganhamos em nossa eleição antes da fundação do mundo, e que nós vivamos, irmãos, que nós venhamos caminhar, ainda que por caminhos de esforços, agradecidos, porque Cristo fez algo por nós que ninguém faria, só Ele podia fazer. Amém? Eu quero agradecer você, mais uma vez, que tem nos acompanhado durante esse estudo. Que Deus possa lhe abençoar. Deus possa permanecer cuidando de você. E não deixe de forma alguma que esse mundo venha lhe furtar. Venha furtar a sua atenção. Venha assaltar a sua atenção. Que seus olhos se desviem do prêmio celestial. Que seus esforços se concentrem somente nas coisas dessa vida. Que seus esforços passem a ser concentrados principalmente na sua vida cristã e na vida cristã de modo geral. Cuide de você e dos irmãos, cuide da igreja de Cristo. Amém? Porque Deus tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Que Deus possa continuar cuidando de vocês. Aqui eu encerro minha palavra. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.